E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Tá assistindo esse vídeo de manhãzinha? Então pega um cafezinho, coloca um fone, pode ser o Confio mesmo, e curte as histórias. Ah, e só pra avisar, caso você não esteja vendo esse vídeo de manhã, você agora tá me devendo o abração. Meus pais pediram desculpas, minha irmã não. Pelo menos no começo. Há uma semana, criei esta conta descartável para fazer uma pergunta no grupo Eu Sou o Babaca. Tenho muito a dizer para postar na Exogo como uma atualização. Então um amigo recomendou que eu viesse aqui. Minha postagem no Exogo abriu essencialmente uma caixa de Pandora na família. Basicamente, meus pais e minha irmã mais velha ficaram muito confortáveis comigo ajudando a cuidar dos filhos de meus sobrinhos trigêmeos. Só saí de casa aos 22 anos porque estava tentando economizar dinheiro e ao mesmo tempo ir para a faculdade. Uma bolsa de estudos cobria muito, e morar em casa me impedia de contrair dívidas crescentes devido ao meu trabalho de meio período também. Estou muito grato por isso. No entanto, depois da faculdade, todos pareciam agir como se eu tivesse um tempo infinito disponível e me convenceram a ir de férias com a família. Nessas chamadas férias, fui forçado a cuidar dos meus 3 sobrinhos de 6 anos na época. Eu até tive que dividir um quarto de hotel com eles. E acredite, aquelas crianças não ouviram nada do que eu disse na primeira noite até que liguei para a mãe delas, 2 vezes. E fui tratado como vilão por querer fazer outras coisas durante a viagem. Tipo, se for algo que a família não gosta como um todo, então não acontece. O que foi extremamente hipócrita porque sou da família e não fui incluído nessa votação. E você pode apostar que levei essa queixa aos meus pais depois da minha última postagem. E eles reconheceram estar errados. Depois daquelas férias horríveis do ano passado, decidi que era hora de me mudar. E fez isso antes mesmo do verão terminar. O que surpreendeu a todos, pois não lhes dei nenhum aviso. Eu consegui um ótimo emprego logo após a faculdade, graças a um estágio, e usei a mudança como desculpa para reduzir meu deslocamento de 45 para 15 minutos. Minha irmã odiava isso mais porque significava que não haveria mais babá grátis nos fins de semana. Mas ela ainda tentou me obrigar a fazer isso. Eu cedi às vezes. Geralmente sendo subornado com pizza. E isso meio que se tornou uma nova norma. Mas então, no mês passado, meus pais anunciaram planos para outras férias em família no mesmo lugar ao longo da costa. E eles basicamente queriam que fosse da mesma maneira. Eu imediatamente vi o que era. Uma armadilha. Eu sabia que se viajasse com meus pais e os deixasse comprar os quartos do hotel, eu estaria ferrado da mesma forma que da última vez. Então eu apenas declarei casualmente que dirigiria sozinho e pagaria por mim mesmo. E foi aí que a tempestade de merda começou. Quando meus pais perceberam que não poderiam me prender como antes, eles recorreram à mendicância. Depois de não ceder às exigências da minha irmã, fiz a postagem no Eu Sou o Babaca, após dias de assédio. E então minha irmã de alguma forma viu aquela postagem em menos de 1 hora. O que se seguiu foi a caixa de Pandora. No início a família estava contra mim. Minha irmã ligou para nossos pais, e eles me ligaram quando eu ainda tinha um tempinho para conversar pela manhã. Meus pais estavam ao telefone comigo enquanto lia minha postagem. Perguntei-lhes se alguma coisa no post era mentira. Eles meio que contornaram isso e chamaram o post de exagero. Mas apontei vários detalhes que o tornaram bastante preciso. Então eu disse a eles para verificarem os comentários. Já havia muitos para ler. Eu atualizava repetidamente a página no meu computador doméstico e contava quantos comentários havia. Então eu disse a eles que estava cansado da mentalidade deles de manter a paz, forçando-me a aplacar minha irmã.
Aí eu disse que estava sem tempo e que teríamos que retomar isso mais tarde. Bem, meus pais ficaram horrorizados porque centenas, se não milhares de pessoas estavam comentando em questão de horas. E mais tarde eu disse a eles que os números basicamente dobraram e ainda estavam crescendo, o que só aumentou seu horror. Então, acho que eles foram forçados a examinar atentamente suas próprias ações. Minha irmã tentou me perturbar enquanto eu estava no trabalho. Mas meu telefone ficou no modo silencioso até a hora do almoço, então tudo que ela pôde fazer foi deixar mensagens e textos. Mas ela foi persistente e conseguiu falar comigo quando eu estava almoçando. A essência da conversa foi que minha postagem afastou nossos pais do lado dela. E agora eles estavam bravos com ela. Na discussão que se seguiu entre eles, meus pais cancelaram as férias inteiras. Sim, mais tarde eles reconheceram que apenas transferiram a culpa por vergonha. E aceitou totalmente a culpa. Eles me disseram que nenhuma desculpa poderia desculpar o fato de terem me tornado sua babá gratuita quando eu nem morava mais em casa. Eles tentaram recuar um pouco, apontando que nunca me cobraram aluguel enquanto eu estava na faculdade. Mas lembrei-lhes que as crianças não pedem para nascer. E eu estava fazendo meu melhor para seguir meu próprio caminho. Então observei que meu pai tinha o mesmo tipo de vantagem dos pais. Eles o deixaram morar de graça em casa enquanto ele estava na faculdade. Isso basicamente encerrou qualquer discussão que meus pais tivessem deixado. Quando minha irmã conseguiu me ligar na hora do almoço, apresentei-lhe os fatos. E ela mostrou suas verdadeiras cores. Ela deu a entender que eu não tenho vida e que meu tempo livre nos fins de semana deveria ser gasto ajudando-a, porque ela está cansada e não consegue nem sair sem levar os filhos, a menos que alguém esteja cuidando deles. Ela é uma dona de casa com um marido que ganha um salário decente. Eles moram em uma casa bastante decente que é própria, não alugada. E para ser franco, meus sobrinhos não são realmente minha responsabilidade. Eles apenas me forçaram e esperavam que continuasse assim. Minha irmã desligou na minha cara com raiva. Mas eu gravei a ligação e depois mostrei para meus pais. Eles ficaram furiosos. E eles basicamente entraram em guerra com minha irmã. Minha irmã insistiu, me culpou, e então dobrou sua crença de que minha vida deveria girar em torno da dela. Eu disse a ela que essa foi a coisa mais narcisista e errada que ela já disse sobre mim. Demorou dias, mas o marido dela finalmente interveio e forçou-a a se desculpar comigo. Eu nunca a tinha visto intimidada daquele jeito por ninguém. Mas ela estava prestes a chorar. Acabou sendo admitido que um dos motivos pelos quais eu era o babá preferido era porque minha irmã não confiava em estranhos. Nunca foi sobre dinheiro. Ou foi? Na verdade, meu cunhado achava que minha irmã estava me pagando pelo meu tempo cuidando dos filhos dela depois que saí da casa dos meus pais. Ela nem me deu dinheiro para gasolina. Apenas me deu dinheiro suficiente para pedir pizza para mim e para as crianças e embolsou o resto. Minha irmã estava me enganando há meses. Ele explodiu com ela quando isso foi revelado durante seu pedido de desculpas pela metade, e ela foi forçada a me pagar o que me devia em dinheiro, inteiramente com suas próprias economias, o que a deixou muito magoada. Então meu cunhado me pediu desculpas por sua própria inação ao deixar minha irmã pisar em mim e prometeu que iria conseguir uma babá normal de agora em diante. Sim, isso causará uma pequena queda no balde para eles. Mas minha irmã voltará a ter encontros noturnos. Então veio a reunião de família na noite do outro dia. Todos nos reunimos na casa dos meus pais e tudo foi exposto. Desculpas por toda parte e tudo mais. Então meus pais restabeleceram as férias em família. E sim, ainda pretendo dirigir e pagar minha própria estadia no hotel.
Até ficarei em um hotel completamente diferente se minha irmã tentar me fazer voltar a cuidar de crianças. E eu afirmei isso. Ela me prometeu que isso não vai acontecer. E se eu não atualizar novamente depois das férias, daqui a um mês ou mais, todos vocês saberão que está tudo bem. Mãe autorizada incentiva a criança a pedir nosso assento na janela. Isto ocorreu no início da pandemia, pouco antes de os países iniciarem os seus confinamentos. A esposa e eu estávamos visitando nossas famílias, em nosso país de nascimento, e tivemos que voltar correndo para nosso país de origem. A companhia aérea cancelou nossos voos pré-reservados e nos redirecionou através de outros 3 voos em vários países. Isso também significava que os assentos que reservamos não seriam os que conseguiríamos. Dizer que foi uma viagem de pesadelo não seria exagero. Enquanto o primeiro voo durou apenas 3 horas, o segundo voo durou 9 horas entre as pessoas na fila central, após uma escala de 10 horas. Faltando apenas mais 15 horas para chegarmos em casa, escala de 5 horas mais o voo final de 10 horas, tentamos o nosso melhor para aguentar, apesar de não termos dormido por mais de um dia. Nossa sorte melhorou no voo final, pois nos foi atribuído um assento na janela e no meio. A configuração dos assentos era 343. Ao embarcar, percebemos que o assento da ilha ao lado do meu estava desocupado. Muito feliz, sentei-me no assento da ilha enquanto minha esposa sentou-se na janela. Mal conseguimos manter os olhos abertos neste momento e estamos ansiosos para finalmente dormir um pouco. Tudo estava indo bem até que uma mãe embarcou com 2 filhos, menino de 11 anos, menina de 7 anos. Nós os vimos no aeroporto e percebemos que este era o único voo deles, ou pelo menos o primeiro. Eles foram designados para a fila do meio de 4 assentos entre os 3, apenas algumas filas à nossa frente. Enquanto colocavam as malas nos compartimentos superiores, a mãe estava examinando os outros assentos e viu o vazio entre minha esposa e eu. Não havia nenhuma maneira de minha esposa ou eu nos sentarmos ao lado do filho de outra pessoa. Assim que as portas foram fechadas e estávamos esperando para iniciar a fase de táxi, seu filho começou a reclamar alto sobre querer um assento na janela. Em pouco tempo, o pirralho começa a chorar e a exigir um assento na janela. Os passageiros ao redor deles ficaram claramente irritados ao ouvir o maldito garoto de 11 anos fazer birra, mas eram decentes demais para dizer qualquer coisa. Em vez de falar para seu filho ficar quieto, a mãe incentiva o filho a perguntar aos passageiros se eles estariam dispostos a ceder o assento, enquanto se vira e olha para mim e minha esposa. Acordei minha esposa para informá-la sobre o que esperar e disse-lhe para se manter firme se a senhora pedisse. Quando a tripulação passou para verificar nossos cintos de segurança, viu a mulher se levantando e disse-lhe para sentar e apertar o cinto. Percebemos que ela tentava dizer algo ao atendente, mas não ouvíamos o que estava sendo dito. Uma vez no ar e com os sinais de cinto de segurança desligados, a mãe mais uma vez se levanta para olhar em nossa direção, mas tomei cuidado para não fazer nenhum contato visual. A essa altura, o garoto já havia se acomodado em seu assento, mas a mãe insistia em procurar algum idiota para desistir de seu assento na janela. Seu plano era fazer com que o filho se sentasse em outro lugar enquanto ela e a filha pudessem deitar-se confortavelmente nos 4 assentos. Como isso não funcionou, ela optou por ficar olhando para mim toda vez que se levantava para ir ao banheiro. A certa altura, sorri para ela e recebi um olhar ainda pior. Nota para os pais que viajam com crianças pequenas. Sabemos que viajar com crianças não é fácil. Mas isso não significa que você tem o direito de permitir que outras pessoas sacrifiquem seu conforto para tornar sua vida mais fácil. Todos colhemos o que plantamos. Eu me recuperei dos valentões da infância destruindo uma cidade inteira. Perdão pelo meu inglês, pois não é minha primeira língua.
Eu estava navegando no Reddit e me deparei com um tópico sobre o que aconteceu com aquele garoto de sobretudo da sua escola. Eu era aquele garoto de sobretudo e voltei para a cidade e a destruí completamente, anos atrás. Como pano de fundo, cresci numa pequena cidade conservadora, numa área rural conversacional, fortemente dominada pela religião. Isso faz com que as pessoas deem grande importância à pureza moral e às aparências. Manter a fachada é o mais importante. Todos devem ir à igreja semanalmente e as pessoas são fortemente julgadas por parecerem pecadoras. Isso foi uma coisa ruim para mim, pois as cartas estavam pesadamente contra mim desde o nascimento. Eu sou fruto de um estupro. Minha mãe perdeu os pais quando era jovem e foi acolhida pelo tio e pela tia. O tio ocupava uma posição importante na hierarquia religiosa local. Então, quando ele e alguns amigos começaram a abusar sexualmente da minha mãe, isso foi ignorado por todos. Quando ela engravidou, foi pintado para mostrar que ela é uma prostituta que anda por aí seduzindo homens casados. Ela foi expulsa. Por que ela não saiu da cidade? Eu não sei, mas sim. Lá entrei em cena, nascido fora do casamento e sem pai, rotulado como um pária pecador. Minha infância foi uma merda. Não entro em detalhes, mas o suficiente para dizer que quando comecei a frequentar a escola já estava bastante prejudicado. A escola piorou tudo. Fui intimidado implacavelmente. Os professores faziam parte, pois todos faziam parte da comunidade religiosa, que me via manchada. Imagine ser o único garoto negro em uma cidade administrada pela KKK e você verá como era. Então, sim, na escola eu me tornei aquele garoto de sobretudo ou seu equivalente cultural local. Tornei-me estranho e hostil de propósito para afastar as pessoas. As pessoas estavam me moldando para ser danificado e manchado, então sim, eu peguei e transformei em algo para me proteger. Apesar de toda essa oposição, consegui me formar com notas decentes. Uma tia distante, minha única parente decente, me ajudou a ingressar em uma faculdade numa cidade de verdade. Ela era a ovelha negra da família e se viu em mim, talvez? Nessa época, minha mãe bebeu até morrer. Não posso culpá-la por isso. Ela tinha um seguro de vida que me ajudou a estudar. A vida na cidade me libertou. Entrei em terapia e consegui tratar as feridas que a cidade havia cortado em mim. Eu me livrei daquela cidade de merda, mas acho que uma parte dela nunca me abandonou. Os anos se passaram. Tornei-me uma espécie de consultor analítico. Eu trabalho para uma empresa internacional que faz análises prontas para uso para outras empresas. Não entrarei em detalhes para proteger minha identidade, mas auxiliamos na solução de todo tipo de situação. Bem, no meu ramo de trabalho, às vezes sou chamado para ajudar a reduzir o tamanho das operações. Isso é uma droga. Sinto muito pelas pessoas que são demitidas, mas se eu não fizesse isso, outra pessoa o faria. Há alguns anos, recebi a incumbência de ir a 3 fábricas diferentes e avaliá-las no atacado, e depois sugerir qual delas mudar para o exterior. Minha cidade natal estava entre essas 3 fábricas. Veja, a cidade de merda em que cresci era uma daquelas cidades com chaminé, como dizemos no meu país. Havia uma fábrica e alguma agricultura, todos trabalhavam nesses empregos, como 60% das pessoas na fábrica. O resto da economia apoiou a fábrica e as pessoas que nela trabalhavam. A maioria das pessoas não ansiava por nada além de um emprego na fábrica depois de sair da escola. A comunidade religiosa que administrava a cidade também administrava a fábrica. Os figurões da comunidade tendiam a ser os chefes da fábrica. Isso significava que a fábrica não funcionava muito bem, as promoções eram baseadas na santidade, não no mérito ou habilidade.
A viagem de volta à cidade natal foi gloriosa. A maioria das pessoas não me reconheceu no início. O proscrito gordinho havia se tornado apenas mais um drone corporativo. Inspecionei toda a papelada, ouvi todos os seus discursos e mentiras, auditei os processos. No processo, dei dicas e finalmente eles descobriram quem eu era. O pessoal da fábrica deu uma festa para mim em homenagem aos velhos tempos. Muitos dos meus antigos amigos de escola estavam lá. Nós nos lembramos de bons momentos falsos juntos. Eu joguei sombra em todas as partes, evocando algum evento de bullying que sofri, apenas vi a atmosfera ficar estranha. Então eu ri disso como se fosse sempre uma piada e eu tivesse superado isso. Por dentro eu estava fervendo de ódio e gostando de tudo isso. Eu realmente adorei ver a cara deles, ver o que eles tinham se tornado, porque foda-se, eu ia tirar tudo deles. No final, eles pareceram aliviados, acreditando que tiveram sorte de ser eu quem fez a auditoria, de que o garoto da cidade os protegeria. Depois que minha visita, que durou alguns dias, terminou, passei pela cidade em meu carro alugado, só para ver como as pessoas viviam e lembrar como era. Meu estado de espírito era algo próximo à excitação sexual. Eu nunca tinha entendido por que as pessoas buscam posições de poder, mas sim, agora entendi. O resto é, como eles dizem, história. Escrevi um relatório realmente contundente, documentando cada pequena falha e erro já cometido na fábrica da cidade. Não precisei mentir ou inventar, simplesmente peguei coisas que existiam e as poli até parecerem ainda piores do que eram. A fábrica foi fechada e nos 3 anos seguintes a cidade morreu. Nenhum empreendimento comercial jamais veio substituí-lo. O consumo de drogas e de álcool aumentou, assim como o crime e a violência doméstica. Vidas desmoronaram, famílias desmoronaram. Eles ainda não se recuperaram, exceto algumas almas mais brilhantes que se mudaram. Eu ainda os persigo nas redes sociais às vezes, aproveitando como suas vidas são uma merda, como todos eles finalmente conseguiram pagar pelo que fizeram comigo e com minha mãe. Não sinto nenhum remorso. Se eu pudesse fazer tudo de novo, eu faria, só que primeiro faria isso para poder estar presente e assistir quando eles recebessem a notícia sobre o fechamento da fábrica. Inferno, na minha versão fantasiosa dos acontecimentos, eu ficaria na cidade por 1 ano só para ver todo mundo desmoronar. Na verdade, só voltarei lá uma vez, quando meu tio finalmente morrer, irei mijar em seu túmulo. O cara da manutenção destruiu 15 anos de conhecimento importante. Contexto: um cara com quem trabalhei sabia que seria demitido, então jogou fora seu caderno que continha 15 anos de anotações sobre como fazer seu trabalho. A gerência queria muito aquele livro para que pudessem se livrar dele, mas manter seu conhecimento. Tentaram desativá-lo até que ele pudesse escrevê-lo novamente. Ele disse não e foi embora. Há algum tempo, trabalhei numa loja de baseball chamada Walmart, ou numa loja de bens em geral que parecia assim, não muito depois da grande recessão de 2008, e a administração estava a tentar cortar custos devido à queda dos lucros. Uma das primeiras coisas que a administração fez foi demitir 2 dos 3 funcionários de manutenção e limpeza em tempo integral. O único cara que eles mantiveram, vou chamá-lo de MG, responsável pela manutenção, era incrível em seu trabalho. Tudo na loja funcionou bem por causa dele e de sua vontade de ir além do que era necessário para ajudar as pessoas. Um cara genuinamente legal. Durante 6 meses, a administração tentou fazer com que 1/3 da equipe de manutenção funcionasse, mas falhou miseravelmente. MG não conseguia fazer tudo, e com o passar do tempo a gestão pedia cada vez mais que ele coordenasse alguns funcionários de meio período que deveriam fazer a limpeza e os carrinhos. Ele passava tanto tempo coordenando que não tinha tempo para manutenção.
A equipe noturna também foi cortada, então eles não puderam compensar. Então, duas coisas aconteceram no espaço de uma semana que mostraram à gerência o quanto ele era importante para o bom funcionamento da loja. Primeiro, algumas máquinas de limpeza quebraram. Acontece que eles precisam ser limpos adequadamente semanalmente. Se deixados sozinhos, eles ficam muito danificados e as peças se desgastam rapidamente. Uma conta de reparos de vários milhares de dólares porque lhe disseram para priorizar a coordenação de funcionários em tempo parcial em vez de consertar máquinas. Poucos dias depois, a senhora da delicatessen quase desistiu depois que a lâmina do cortador de frios voou e poderia ter cortado gravemente seu rosto. Acontece que o parafuso que o segurava no lugar estava solto e MG o apertava semanalmente para ela. Quando ele não teve mais tempo para fazer isso, ele disse à gerência que tinha que ser substituído por segurança. Bem, a gerência não fez isso porque custava dinheiro, mas disseram às pessoas que estava consertado. Então a administração sentou-se com ele e perguntou por que as coisas estavam dando errado. MG disse-lhes diretamente que precisava de tempo suficiente para manutenção e que outra pessoa teria que coordenar os faxineiros de meio período e verificá-los. Eles eram bastante preguiçosos. A gerência ligou para uma empresa de manutenção terceirizada e disseram que a manutenção deveria ser fácil e feita rapidamente. MG ficou bravo porque isso insultava seu profissionalismo e ele tirou o caderno do bolso de trás. Acontece que durante seus 15 anos ele encheu o livro com gráficos, cronogramas e diagramas de como fazer seu trabalho e manter as coisas funcionando. Havia mais de 100 coisas que ele verificava semanalmente ou mensalmente. Havia muitas máquinas que ele mantinha em funcionamento, algumas tinham certas coisas que estavam meio quebradas e precisavam ser mexidas de uma certa maneira, etc. Para ser honesto, muitas dessas coisas eram riscos de segurança menores ou maiores, mas ao longo dos anos a administração concordou em não substituir máquinas multimilionárias se o MG soubesse como mantê-las funcionando. Além disso, ele fazia coisas que não deveria ter feito, como calibrar máquinas para departamentos que deveriam ter feito isso sozinhos ou terceirizados, etc. Mas ele era um cara legal e gostava de ajudar as pessoas. Ele me contou que passou cerca de meia hora contando à gerência o que fazia e suspeitava que até então ninguém sabia o quanto ele fazia. Bem, ele pode ter dito alguns palavrões e coisas depreciativas enquanto dizia à gerência porque precisava de tempo para fazer as coisas. Não era um bom momento para ele e ele estava chateado. No final, ele colocou o caderno de volta no bolso e se ofereceu para reservar uma semana para anotar tudo o que sabia, para que a administração tivesse uma prova escrita de por que seu trabalho era importante. Caso um superior perguntasse por que aumentaram os custos de manutenção quando a empresa estava em crise, exigindo que reduzissem custos. Os vários gerentes presentes se entreolharam e pediram que ele saísse para que pudessem conversar em particular. Ele me disse, vários anos depois, quando corri até ele em algum lugar e almocei com ele, que teve uma premonição ao sair da sala, então foi até a sala dos fundos e jogou seu caderno no compactador de lixo. Para garantir, ele então deu a volta na loja, esvaziou todas as latas de lixo e jogou os sacos dentro para que seu caderno ficasse devidamente enterrado. Ele estava bem com isso, toda aquela informação estava em sua cabeça. Alguns minutos depois, a gerência ligou de volta para ele. Disseram-lhe que não podiam permitir que ele continuasse a trabalhar ali devido ao nível de insubordinação que tinha demonstrado. Eles disseram que assim que ele entregasse seu distintivo, estilete e caderno, ele seria escoltado para fora do prédio pela segurança. Eles basicamente trataram como um criminoso. A maioria das pessoas demitidas não são escoltadas para fora do prédio, a menos que sejam suspeitas de cometer um crime que não foi possível provar. Ele entregou seu distintivo e estilete. Eles pediram o caderno. Ele disse que jogou no compactador.
Seus olhos se arregalaram e perguntaram por que ele jogou fora. Ele disse que achava que iria escrever tudo direitinho no computador, de memória, então achou que já tinha terminado o caderno. Nesse ponto, a gerência começa a se olhar preocupada, porque pretendia pegar seu livro, demiti-lo e ter um funcionário de meio período menos subordinado, que não recebe benefícios caros como um funcionário de período integral, para fazer seu trabalho. Agora eles não podiam. Um dos gerentes sugeriu que ele pudesse anotar as informações antes de ser escoltado para fora, os outros concordaram. Ele teve a chance de permanecer sem disparo apenas o tempo suficiente para fornecer a informação. Que gentil! Ele riu e saiu, de cabeça erguida, e a gerência o seguiu até o carro para garantir que ele saísse. Não tenho números exatos, mas acho que a loja teve que gastar pelo menos 20 ou 30 mil dólares para substituir coisas que a MG manteve funcionando além da vida útil do equipamento. E o novo cara que eles contrataram teve muita dificuldade para descobrir como as coisas funcionavam. Para ser honesto, em alguns casos MG foi longe demais, como criar riscos de incêndio ao colar carregadores quebrados com fita adesiva depois de religá-los, em vez de jogá-los fora, mas a administração nunca reclamou quando ele economizou dinheiro para eles. Também havia muitas coisas que deveriam ter sido feitas pela equipe de saúde e segurança ou pelos departamentos, mas eles também nunca reclamaram de ter menos trabalho. Perguntei-lhe se jogar fora aquele caderno era ilegal, mas ele disse que era propriedade pessoal para ajudá-lo a lembrar das coisas, não era um caderno fornecido pelo trabalho. Ele estava orgulhoso do que fez, seu orgulho ficou evidente na maneira como ele contou a história. Ele disse que ninguém pode questionar seu julgamento profissional insinuando que é preguiçoso. Concordo. Edite, depois de ler os comentários, direi algumas coisas para esclarecer algumas coisas. Pode ser tarde demais para isso, mas não verifico o Reddit enquanto durmo. 1. Cheguei no dia seguinte ao incidente com a máquina de delicatessen, estava ouvindo coisas e perguntei a alguém o que aconteceu. Disseram-me que a máquina não funcionou bem enquanto a senhora da delicatessen a usava e ela surtou e se recusou a entrar, tirou alguns dias de folga para acalmar os nervos. Ao longo dos dias seguintes, ouvi várias versões da história, algumas envolvendo a lâmina saindo, outras não, e uma envolvendo a lâmina ficando alojada no teto. Escolhi uma versão interessante para recontar? Sim. O problema de contar a história de outra pessoa é que ela fica cada vez melhor a cada vez que é contada. Então, se você vir pessoas comentando que as máquinas de delicatessen não funcionam assim, provavelmente elas estão certas. 2. Mencionei que isto aconteceu logo após a Grande Recessão, o que é importante. Segundo pessoas presentes, a administração costumava aprovar prontamente a substituição de equipamentos danificados, mas foi depois da recessão que eles pararam de fazer isso e passaram a contar com as soluções temporárias do MG. Muito do que ele fez não deveria durar. Ele ficou realmente chateado no final porque várias vezes a gerência se recusou a substituir coisas que estavam obviamente quebradas, e às vezes a gerência lhes disse que iriam substituir alguma coisa e depois mudaram de ideia sem avisar a ele. É por isso que ele realmente explodiu no final. 3. Algumas pessoas apontaram que substituir 20 mil dólares em máquinas é mais barato do que pagar um cara por 15 anos. Isso é tecnicamente verdade, mas as coisas não param de quebrar ou de precisar ser limpas só porque alguém foi demitido. A loja teve que substituí-lo de qualquer maneira, então demiti-lo não economizou dinheiro. Além disso, esses cerca de 20 mil dólares de substituição deveriam ter acontecido ao longo de 4 e 5 anos fiscais, e não todos de uma vez. Provavelmente, algum gestor continuou recebendo boas avaliações anuais por manter baixos os gastos de capital, sem perceber que estava apenas adiando o inevitável.
Edição final. Não sei exatamente o que estava no livro, mas posso especular. Sim, provavelmente eram muitos rabiscos que não podiam ser facilmente decifrados. Sim, no longo prazo ele foi facilmente substituível e o incidente foi uma queda no lucro. A única coisa importante que a administração provavelmente realmente queria era a lista de quais máquinas precisavam ser reparadas. Cerca de algumas semanas depois que ele saiu foram um show de merda porque as pessoas tinham medo de usar coisas por causa das histórias malucas que circulavam sobre a delicatessen, veja acima, mas em 2 meses as coisas estavam indo bem. Gestão ou lucratividade, trata-se de vingança, e ele se vingou.